Então, os chineses desenvolveram o coronavírus para gerar um pânico global e assim comprar petróleo e ações a preço de banana e com isso dar um checkmate no tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial, dominando o mundo? Se você recebeu essa informação recentemente através de algum grupo de familiares, amigos ou colegas de trabalho pelas redes sociais e ficou com uma pulga atrás da orelha, essa é a hora da gente esclarecer se estamos diante de um fato ou de mais uma daquelas teorias de conspiração que se multiplicam pela internet. Então, se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, pode relaxar que o professor explica. Olá, eu sou o professor Sérgio Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal Professores do Brasil. Eu estou muito feliz de estar de volta a esse quadro chamado O Professor Explica, onde eu pego alguns temas polêmicos da atualidade e tento, de alguma maneira, desmistificá-los para você. Se você já curtiu a ideia desse tema, dá um like aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, eu acho que vale a pena dar esse voto de confiança. E se você chegou aqui por algum compartilhamento de um amigo ou alguma indicação do YouTube, conheça os outros vídeos do canal. E se curtir, se inscreve aí. E não esquece de tocar no sininho aí embaixo para que você possa receber notificações todas as vezes que surgirem vídeos novos aqui no canal. Bom, então vamos ao tema em si. Recentemente surgiram nas redes sociais umas 4 teorias de conspiração envolvendo a China e o coronavírus. O coronavírus teria sido desenvolvido em laboratórios na China para espalhar o pânico global e, com isso, forçar uma queda do mercado de ações e no mercado financeiro como um todo, para que dessa forma as empresas e o governo chinês pudessem adquirir ações de empresas e também, claro, dominar o mundo econômico. Para começar, qualquer evento catastrófico ou qualquer evento de dimensões globais, como um vírus, como uma série de atentados terroristas como os que atingiram os Estados Unidos em 2001, ou qualquer situação impactante para o mundo, tende a gerar também impacto sobre o mercado financeiro, em especial sobre as bolsas de valores, que estão muito sujeitas a flutuações. Em 2002, a gente teve a epidemia de SARS, que ficou conhecida lá como gripe aviária, que teve origem também no continente asiático, lá no Extremo Oriente. Em 2009, foi a vez do H1N1, que ficou conhecido como a gripe suína. E mais recentemente, o Covid-19, ou simplesmente coronavírus, como ficou conhecido no mundo inteiro. E o grande diferencial do coronavírus é a rapidez de transmissão e principalmente o fato dele, apesar de contaminar uma pessoa, poder não se manifestar nessa pessoa ou demorar bastante para manifestar sintomas. E é aí que está o grande risco e é isso que acaba acelerando essa contaminação, porque você nunca consegue perceber exatamente quem está e quem não está contaminado até que surjam, se surgirem, os sintomas dessa doença. Então dá para a gente entender porque, diante de uma pandemia como essa, governos de vários países, a começar pela própria China, tomem medidas de contenção, de circulação de pessoas. E se a gente parar para pensar no quanto a economia mundial é integrada já há décadas, é óbvio que parar, por exemplo, a circulação de pessoas ou restringir a circulação de pessoas, a entrada e saída de pessoas e de produtos de um país como a China, a segunda maior economia mundial e o maior exportador de produtos industriais do mundo, vai gerar sim um pânico que se estende até as bolsas de valores. E isso se reflete nos próprios números de previsões para a economia chinesa nesse primeiro trimestre de 2020, em que o próprio Fundo Monetário Internacional, que previa algo em torno de 4,9% de crescimento nesse trimestre para o PIB chinês, está prevendo hoje algo que não ultrapasse, ou se ultrapassar vai ser muito pouco acima de 1%.
E isso também não representa nenhuma vantagem para a economia interna chinesa, visto que a restrição de circulação de pessoas faz com que haja um impacto enorme na circulação de mercadorias, de serviços e na própria produção industrial dentro do país. Então, apesar de uma pandemia como a do Covid-19 gerar sim impactos, e isso é óbvio, né, na economia mundial, associar isso à ação de um país seria, no mínimo, uma acusação muito leviana. Até porque, como eu falei, esse país não está levando vantagens econômicas diante dessa situação. Pelo contrário, está sofrendo como qualquer outro. A segunda teoria vai dizer respeito ao fato de que haveria uma associação entre a Covid-19 e a queda do preço do petróleo que aconteceu recentemente. E que isso também seria parte desse plano maléfico chinês para dominar a economia mundial. Então vamos aos fatos. Em primeiro lugar, realmente uma pandemia como essa geraria um impacto nos preços do petróleo, já que o fato de a gente ter uma menor circulação de pessoas e de mercadorias geraria uma demanda menor pelo petróleo. E quem aí assistiu às aulas mais básicas lá no ensino fundamental ou no ensino médio, sabe muito bem que o valor de um produto, nesse caso de uma das mais importantes, se não a mais importante commodity do mundo, está sujeita a flutuações com base em oferta e procura. Se há uma queda da demanda por esse produto, é óbvio que vai haver uma queda no preço desse produto. E temendo que essa queda do preço do petróleo gerasse um impacto ainda maior na economia, o presidente russo Vladimir Putin sugeriu aos países produtores e exportadores de petróleo que houvesse uma restrição, uma redução da produção para que se pudesse equilibrar e jogar o preço do petróleo, ou pelo menos manter o preço do petróleo nos patamares que se encontram na atualidade. Visto que a queda dos preços do petróleo lá em 2014 gerou uma crise no setor petrolífero que atingiu inclusive o Brasil, que gerou para esse setor que estava em franco crescimento no nosso país um prejuízo enorme, a saída de empresas que atuavam aqui e, é claro, demissões em massa no setor offshore. Como resposta à Rússia, a Arábia Saudita fez justamente o contrário, aumentou a sua produção e fez com que houvesse uma queda do valor do petróleo, o que fez com que aquele impacto que já atingia as bolsas de valores se estendesse para o mercado de commodities. Mas isso faz parte de um contexto próprio da Arábia Saudita. Se você parar para pensar, qual é o custo de uma operação de extração de petróleo em alto mar como a que é feita aqui no Brasil? Se você pensar na necessidade de compra ou de produção de sondas, de navios, de plataformas, toda a operação de extração de petróleo para a gente é um processo muito caro. E no caso da Arábia Saudita, a abundância de petróleo que é retirado ali no solo do deserto leva até a uma brincadeira que é aquela que diz que se uma criança saudita for construir um castelo de areia ou brincar no deserto, está arriscada a achar um poço de petróleo. O que torna o processo de perfuração e extração de petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait ou nos Emirados Árabes, aquela região ali, algo muito mais barato. Então, na verdade, a queda do preço do petróleo que impacta um país como o Brasil ou como a própria Rússia, que tem processos de produção mais caros, para os sauditas representa até uma ampliação da exportação de petróleo. Então, a associação entre a queda do petróleo e a Covid-19, na verdade, é muito indireta. E a queda do preço do petróleo foi, de fato, provocada por uma ação do príncipe saudita, que é o cara que de fato tem nas suas mãos o controle da economia daquele país. E aí a gente vai para a terceira teoria, relacionada a um vídeo que mostra páginas de um livro que teria sido escrito em 1980 ou 1981, prevendo o surgimento de um vírus na mesma região chinesa
de onde surgiu o atual coronavírus Covid-19, que está se espalhando rapidamente pelo mundo. O que é muito suspeito, já que no vídeo que deu origem a essa fake news, que se espalhou pelas redes sociais, as páginas do livro aparecem apenas em imagens na internet. Em nenhum momento é mostrado o livro em si. E o livro em questão, chamado Olhos na Escuridão, foi atribuído a um historiador chinês, quando na verdade se trata de um autor de livros ficcionais. E também não é chinês, é norte-americano. E para fechar esse pacote ainda vem a notícia recente de que pesquisadores chineses conseguiram autorização do governo para testar em humanos uma vacina que vem sendo desenvolvida por lá, o que leva os teóricos da conspiração a acreditar que, além de desenvolverem o vírus, eles já teriam essa vacina pronta, esperando só para fazer a contenção depois que tivessem conseguido dominar o mundo e comprar tudo o que queriam comprar a preço de banana. A questão é que a cada epidemia como essa, vários centros de pesquisa em muitos países do mundo, incluindo o Brasil, correm para tentar desenvolver uma vacina, inclusive não necessariamente por uma questão econômica de quem vai vender primeiro, mas para que se possa conter aquela epidemia que é ruim para todo mundo. E o quanto antes se puder desenvolver uma vacina, melhor para todos. Então, nesse exato momento, centros de pesquisa em todo o continente europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na China, no Japão, por todos os cantos do mundo, estão tentando desenvolver uma vacina. E não necessariamente só os chineses que estão com uma vacina pronta para utilizar depois de conseguirem dominar o mundo. Poucas coisas no mundo são tão atraentes, tão tentadoras quanto uma teoria de conspiração. Elas fazem com que a gente se sinta exclusivo, mais inteligente, mais perspicaz, mais sagaz do que a maioria das pessoas. E quando uma ideia como essa atinge alguém que de alguma forma se sente excluído, ela ganha um peso enorme e essa pessoa passa a pesquisar informações que possam contribuir para o crescimento dessa teoria. E para que ele, como eu disse, se sinta cada vez mais inteligente, especial diante do resto da sociedade, que é tola e não consegue enxergar a grande verdade por trás de tudo que acontece no mundo. E aí ele pega uma informação solta aqui, outra informação ali, outra informação solta acolá, reúne tudo como se tivesse, sei lá, amarrado tudo com barbante e chiclete e pronto. Surge então uma teoria da conspiração. Mas essas teorias, assim como qualquer outra fake news que circula pelas redes sociais, se torna bastante perigosa no momento em que começa a ganhar corpo e credibilidade. Quem aqui não lembra da história da mulher linchada em São Paulo, confundida com uma suposta sequestradora de crianças que as matava e utilizava em rituais de magia negra. E que no final se descobriu que, em função de uma notícia falsa, uma criança ficou sem sua mãe. Então, assim como mas muita gente repete aqui nas redes sociais, muito cuidado com as informações que você recebe pelos grupos de redes sociais. Avalia, pesquisa um pouco antes de compartilhar. Todos nós carregamos em nossas mãos dispositivos capazes de nos levar a pesquisas não superficiais, mas bastante apuradas. E nesses casos, quase sempre uma pesquisa superficial é o suficiente para que a gente não reproduza uma notícia falsa. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é tomar todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde para conter o avanço do vírus Covid-19. Ao invés de ficar reproduzindo discursos irresponsáveis que têm partido, infelizmente, inclusive de membros do alto escalão do governo brasileiro e que, infelizmente, vão acabar levando à morte de vários dos nossos compatriotas. Eu paro por aqui na esperança de ter colaborado para esclarecer mais um tema que não deveria, mas se tornou uma polêmica. Se você tem algo a dizer sobre esse ou sobre outros temas discutidos aqui no canal, escreve aí embaixo nos comentários. E, por favor, fique em casa, só saia em casos extremos
e cuide bem dos seus velhinhos, porque eles acabam sendo as principais vítimas de toda essa desinformação que circula pelas redes sociais. Eu me despeço mandando um beijo e um abraço para todos e todas e com esperança de que essa crise passe logo. Então, até o próximo vídeo.